Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Prado. E para vocês que assistem à plataforma Setor Moveleiro, hoje eu vou apresentar Planejando o Futuro e o Valor da Informação. Acho que é um tema muito importante para quem, nesse momento, final de ano, está aí desenvolvendo um trabalho de planejamento estratégico para o ano 2023. Roda a vinheta que eu volto já. Para vocês que me acompanham nesse espaço da plataforma Setor Moveleiro, onde nós trazemos informações de mercado, dicas e informações sobre as oportunidades de crescimento das empresas, de organização e planejamento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejando o futuro, onde o valor da informação é fundamental para ajudar na tomada de decisão, na decisão do que vamos fazer e do que não vamos fazer nos próximos meses, no próximo ano ou nos próximos anos. Hoje, para podermos discutir um pouco sobre esse tema, eu achei importante que nós entendêssemos os passos do pensamento estratégico, né? Passo a passo, como se molda o pensamento estratégico dentro da empresa, e depois como a informação pode ser aplicada em cada um desses passos, como ela pode ser útil dentro da gestão, mas inserindo ela em cada passo do planejamento estratégico. Como eu sempre gosto de fazer, eu preparei alguns slides para que a gente pudesse entender isso melhor, visualizar isso melhor e poder compartilhar com vocês um pouquinho dessas dicas que tanto podem ser úteis no dia a dia da gestão das empresas e no planejamento futuro das empresas. Vamos lá? Vamos ver um pouquinho sobre esses slides. Vou colocar para eles no ar. Muito bem. Agora com o nosso slide aqui na tela, fica mais fácil para nós entendermos aqui os conceitos, as etapas e o valor da informação dentro do planejamento estratégico, né? Bom, as etapas a serem cumpridas pelo planejamento estratégico, elas podem ser divididas em 5 passos, né? Primeiro, nós chamamos de sintomas, né? Que são as dores sentidas pela empresa, que a gente pode identificar isso nos indicadores de gestão da própria empresa, né? O seu desempenho, né? O desempenho das vendas, margens, de lucro, de contribuição, custo, produtividade, formação de estoques em excesso, né? Cauda longa, aquela coisa toda. E ali você está vendo quais são os problemas e o que precisa ser corrigido dentro da empresa. Para fazer isso, você precisa conhecer ou entender quais são as causas que estão provocando essas dores, né? Então, aí você vai criar o que a gente chama de diagnóstico. O diagnóstico ele vai determinar o que é que está atrapalhando a performance da empresa. E aqui nós já estamos entrando num campo da inteligência competitiva, onde a informação vai ser fundamental para ser aplicada, para determinar, para gerar os insights, para poder entender o que está causando essas dores, né? Depois, aí você, com base nessas informações, né, com já uma clareza maior do que são as causas, né, das dificuldades de performance da empresa, você construir, então, um plano estratégico, que passa necessariamente, né, por uma análise cuidadosa das forças e fraquezas da empresa, né, das suas competências, das suas limitações. Então, forças e fraquezas está relacionado a fatores internos da gestão, fatores internos da empresa, né, características da própria empresa. E das oportunidades e ameaças do mercado, que aí são fatores e variáveis externas, né, exógenas à empresa, e que permitem ou facilitam ou causam condições para que você possa crescer, para que você possa desenvolver, ou para que você possam ser exploradas oportunidades para dar sustentação a esse crescimento, né? Então, aí você precisa ter informação de mercado, né? Nessa hora que você começa a ter que ter não só informação da empresa, como descrições anteriores, mas também aqui informação de mercado. E, nesse momento, com essa análise, né, das oportunidades e tudo mais,
definir aonde se quer chegar e como chegar lá, quais são os gargalos, os nós que têm que ser desatados para poder alcançar o objetivo e as estratégias que vão ser empregadas para poder construir esse crescimento de maneira sustentável. Os objetivos futuros devem ser colocados, de preferência, 5 anos à frente, para 5 anos. E aí, para o ano que vem, para o próximo ano, você definir passo a passo como eu vou chegar nesses 5 anos. Então, é mais fácil você colocar um objetivo mais distante, né? E o que vamos alcançar no ano que vem, o que vamos alcançar no ano seguinte, o que vai ser feito em 2, em 3, em 4, até chegar no conjunto de objetivos que foram estabelecidos no plano estratégico. Então, aqui é bom, como dica, ter essa visão um pouco mais de longo prazo e, no curto prazo, a cada ano, você ter uma visão de, do todo, mas como eu vou chegar, como se fosse um degrau de cada vez. Muito bem. Aí vão ter que tirar do papel, porque no fim o plano estratégico é uma carta de intenções do que vai ser feito, o que vamos fazer, né? E o plano de ação, ele é materializar essas ações, é implantar essas ações dentro da empresa, tirar do papel, transformar o modo que fazemos as coisas, né? E colocar esse plano estratégico em atividade, né? Bom, monitoramento é o último passo, né? Seria, então, no caso, os 5 passos, né, que nós estamos colocando, 5 etapas do pensamento estratégico, desse conceito todo, que é você ter informações balizadas, corretamente segmentadas, atualizadas, tanto da gestão, tanto da performance da empresa. Então, são informações internas, quanto de mercado, né, da evolução do mercado, para que você possa fazer comparações entre a performance da empresa e do mercado, e nessas comparações você ter uma visão clara dos resultados que você está alcançando com as ações que estão sendo implementadas. E naquilo que a performance não melhorou, que não está acontecendo, ter tempo para fazer as correções de rumo. Então, você tem 5 anos à frente, os resultados do primeiro ano. Se o primeiro ano você não alcançar, você pode corrigir no segundo e tudo mais, há tempo para correções, né? Mas tem uma perspectiva muito clara. No ano que vem temos que chegar até aqui e temos que ir monitorando isso. Algumas informações são mensais, outras são trimestrais ou bimensais, outras são semestrais, mas sempre, se o meu objetivo é chegar até aqui num determinado ano, no meio dele eu tenho que estar avaliando se cada uma dessas variáveis estão sendo alcançadas ou permitir, ou nossas ações vão nos permitir alcançar cada um dos resultados que nós planejamos. Então, o monitoramento é muito importante para a correção de rota, né? Há tempo de garantir que possa ser feito as mudanças para que as metas sejam alcançadas, não sejam só boas intenções, né? Muito bem. Como é que se usa a informação em cada uma dessas etapas? Eu já permeei aqui para vocês que muitas das informações são utilizadas, mas para deixar a coisa mais clara, né? Os sintomas, né, as dores da empresa, você vai usar indicadores internos, né, de desempenho da própria empresa. E aí você tem BIs, que são geradores de relatório, que permitem identificar indicadores de performance. Os RPs têm geradores de relatórios que alimentam, né, os gestores da empresa, os executivos da empresa, para entender o que está acontecendo, observar o que está indo bem, o que está indo mal, o que está aquém do que se espera, do que é necessário e tudo mais. E mesmo que você não tenha essas ferramentas mais sofisticadas, mas tenha ainda planilhas básicas, né? Não importa, pode escrever no papel, se for o caso, mas você tem todos esses controles para que você possa identificar quanto antes as dores, antes que se tornem mais graves, e possa fazer ações. Então, aí, basicamente, os sintomas são informações internas, né? O diagnóstico é a combinação das informações internas, ou a comparação das informações internas com as informações de mercado. E aí você vai precisar de estudos de mercado, pesquisas de mercado, indicadores
econômico, macroeconômico, de cenários e tal, e estratificados de uma forma que possam ser comparáveis aos indicadores da empresa. Para isso, eu preciso trabalhar meus indicadores internos de uma forma que eu consiga ter uma visão clara, padrão desses indicadores, e poder torná-los comparáveis com o de mercado. E aí preciso de informações também de mercado, não genéricas, preciso de informações específicas, especializadas, atualizadas e bem segmentadas, de forma que elas sejam comparáveis e criem valor para tomar decisão e, principalmente, no caso do diagnóstico, identificar as causas das dores que a empresa está passando. Bom, no plano estratégico, a informação, ela vai, primeiro, permitir o mapeamento, identificar e mapear as oportunidades, o tamanho dessas oportunidades, né? E ajudar a identificar o que deve ser priorizado na busca pelo crescimento e tudo mais. Então, como explorar essas oportunidades, né? O que vem em primeiro lugar? Isso estou falando de canais de venda, estou falando de regiões de consumo, estou falando de linhas de produto, né? Faixas de preço a serem exploradas, né? Formas de comercializar o produto, público-alvo, enfim, tem uma série de variáveis que você vai analisando e vai identificando e mapeando essas oportunidades para poder construir um crescimento saudável para o negócio, né? Então, isso aqui é muito importante. São essas informações que vão permitir identificar o que fazer, onde buscar, quais são as oportunidades a ser exploradas e as metas, né? O quanto nós vamos crescer, qual o tamanho do faturamento que nós vamos buscar, qual melhoria, o tamanho da melhoria de margem que nós podemos buscar, quanto precificar cada item, cada produto, etc. Quanto deve cada canal representar dentro do meu negócio e tudo mais. Então, são metas a serem estabelecidas e, para tudo isso, precisa da informação, né? Informação aplicada na gestão, né? No plano de ação é diferente, né? Como você vai, em primeiro lugar, definir o que vamos fazer ali a partir do plano estratégico, né? Distribuir o que vamos fazer, transformar isso em tarefas, e distribuir essas tarefas pelo grupo gestor, serão os responsáveis por cada uma dessas tarefas, quem serão os responsáveis, quem serão os agentes de mudança, quem serão as pessoas dentro da empresa que vão tirar do papel o plano estratégico e aplicar, né? Essas pessoas, elas vão definir parceiros, vão estabelecer quais são os custos que vão ser, os investimentos que vão ser necessários para poder implementar as ações, né? Vão definir ferramentas, vão definir parceiros que vão oferecer essa solução, né? E vão ter definido seus prazos e suas metas individuais, né? As metas individuais de cada gestor no processo de implantação das ações. E aí você começa a monitorar os resultados. Aí que você, tendo informação da empresa, tendo informação de mercado, cruzando os dois de forma correta, né, bem segmentada, com critérios comparáveis, você consegue ir monitorando os resultados que as ações estão gerando, para então entender se precisa de correção de rumo, né, as mudanças de rota e tudo mais, porque você está indo no sentido certo, caminhando para alcançar a meta ou não. Se eu tenho uma meta de 1 ano, a ser avançada no prazo de 1 ano, a cada 3 meses, a cada 5 meses, 6 meses, eu tenho que estar olhando se eu vou realmente alcançar, né? Se ela tá, os resultados que estão vindo, as ações que estão implementadas, vão me conduzir até a meta, para ter tempo de fazer correções de rota, para que não chegue até o final do prazo e fale assim, putz, não alcançamos a meta. Não alcançou a meta porque não monitorou o desempenho ao longo do período e não fez as mudanças de rotas necessárias, até porque os imprevistos já estão previstos, né? Vão acontecer coisas que não estão previstas, que são naturais, né, de um ambiente de produção, de um ambiente de consumo, de um país inteiro, principalmente um Brasil, que é do tamanho que somos, né, com regiões tão heterogêneas, com públicos tão heterogêneos, né, e nós temos que estar
entendendo que isso está em permanente mudança, modificação, ou sujeito a intempéries, vamos dizer assim. Então, esse é o processo, né, de planejamento estratégico e como a gente organiza, né, todas as ideias e como a gente usa a informação. Se a gente souber usar a informação em cada uma dessas etapas, da forma que eu estava descrevendo, você consegue realmente dar valor para a informação. Senão fica uma montanha de dados, você acaba se perdendo com aquilo tudo, acaba não tendo uso, ou fica uma informação muito genérica ou não aplicada, né? Então, para ter valor à informação, ela precisa se inserir dentro de cada uma dessas etapas de planejamento estratégico. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Um abraço a todos, muito obrigado àqueles que acompanham aqui o canal e até a próxima.